Eram 2h17 da madrugada quando as portas da emergência se abriram como um trovão. O som que invadiu o corredor não era de sirenes, nem de passos apressados. Era um grito que parecia sair do fundo da alma, alto, cru, quase desesperado. Foi nesse instante que eu soube, aquela noite não seria comum, e eu não fazia ideia de que tudo mudaria por causa de um simples pedaço de papel amassado, escondido no bolso de um homem desconhecido. Eu sou enfermeira há 14 anos. Já vi de tudo: acidentes, partos, óbitos, recomeços. O que aprendi nesse tempo é que a dor tem vozes diferentes. Tem gente que sangra por dentro sem emitir um som. Tem outros que tentam disfarçar com piadas. Mas aquele homem, ele não disfarçava nada. Estava despedaçado por dentro e por fora. E fazia questão de deixar isso claro a cada passo trôpego em direção à nossa recepção. Naquela noite, o plantão estava calmo demais. A luz fria dos corredores refletia no piso encerado e quase dava para ouvir o tic-tac do relógio da recepção. Até que o rádio estalou com a voz do segurança avisando que um paciente havia entrado sozinho, aparentemente ferido. Quando cheguei até a porta, lá estava ele, cambaleante, ensanguentado, e com uma expressão que nunca mais esqueci. Ele vestia uma camisa social encharcada de suor e sangue. Não parecia morador de rua, nem usuário de drogas. Havia algo de estranho, um contraste entre a dor estampada nos olhos e o cuidado com que tentava manter a camisa fechada. Eu pedi ajuda e o levamos direto para a triagem. Ele gritava de dor, mas não deixava que ninguém se aproximasse do lado esquerdo do peito. Disse apenas: "Foi um acidente. Só cuida de mim, por favor. Mas não mexe no bolso da camisa." Essa frase me acendeu um alerta. Enquanto o médico avaliava os sinais vitais, percebi que ele mantinha a mão pressionada contra o peito, escondendo algo. Mesmo com a dor, ele segurava o bolso da camisa como se ali estivesse guardando a própria alma. Ele estava em choque. Tinha lacerações profundas no abdômen e nos braços, como se tivesse se arrastado por algo cortante. A pressão estava instável. Precisaríamos agir rápido. Mas cada vez que alguém tentava remover a camisa, ele se encolhia, implorando: "Não, não agora. Espera só um pouco." Fizemos o possível para estabilizá-lo sem tirar a camisa, até que ele apagou. E foi nesse momento que o médico autorizou que eu removesse a peça de roupa para fazer a limpeza dos ferimentos. Ao abri-la, caiu no chão um papel amarelado, dobrado em 4, manchado de sangue nas bordas. Meu coração gelou. Peguei com cuidado. Não sabia se era algo pessoal, um documento, talvez uma carta, mas quando abri, era uma mensagem, curta, escrita à mão: "Se eu não conseguir voltar, diga a ela que eu tentei, que eu fui até o fim por amor." Por um instante, o tempo parou naquela sala. O monitor ainda apitava. O soro ainda pingava, mas tudo parecia longe. Eu olhei para aquele papel e percebi que aquilo não era apenas um pedaço de história. Era o centro dela. Era a verdade que ninguém sabia. A dor dele não era só física, era emocional. Era de perda, era de despedida. Na enfermagem, aprendemos a tratar feridas. Mas tem dores que não se veem no raio-x, nem aparecem nos exames de sangue. Tem pacientes que não chegam apenas com o corpo em colapso, eles chegam com a alma rasgada. Naquela noite, aquele bilhete mudou algo em mim, porque me lembrou que cada pessoa que cruza a porta do hospital traz muito mais do que um diagnóstico. Traz uma história, um amor, um motivo, e às vezes, um último pedido. E esse era só o começo. A luz da sala de emergência já não parecia tão branca. Havia um silêncio estranho pairando no ar, como se todos ali estivessem à espera de algo, mas ninguém soubesse exatamente o que. O bilhete estava nas minhas mãos, tremendo junto com os meus dedos. As palavras estavam gravadas com tinta azul, torta, nervosa, como se tivessem sido escritas às pressas. Eu li mais uma vez: "Se eu não conseguir voltar, diga a ela que eu tentei, que eu fui até o fim por amor." Essa frase não era apenas um suspiro de despedida, era um apelo, um segredo, um grito silencioso de alguém que carregava um peso maior.
do que qualquer ferida visível. Enquanto isso, ele ainda estava desacordado, monitorado, sendo preparado para o centro cirúrgico. A médica plantonista me lançou um olhar rápido, quase profissional, como se dissesse: sabemos tratar hemorragias. Mas o que fazer com isso? O que ninguém sabia é que eu já havia visto aquele tipo de olhar antes. Não de pacientes, mas de pessoas que estão fugindo. Pedi permissão para guardar o bilhete no prontuário dele, como um documento pessoal. Dobrei com cuidado e coloquei no envelope limpo, como se estivesse protegendo algo sagrado. Mas por dentro, minha cabeça já estava a mil. Quem era ela? Porque ele não quis que ninguém tocasse no papel até o último segundo. Foi nesse momento que eu voltei à recepção. Peguei a ficha que ele havia preenchido parcialmente, nome incompleto, sem número de identidade, sem telefone de emergência. Estava escrito, Carlos M. Apenas. A letra era diferente da do bilhete, o que me fez acreditar que talvez alguém o tivesse escrito por ele, ou que ele estivesse com as mãos trêmulas demais para fazer com capricho. Desci até a recepção, com o pretexto de checar os dados. Mas, na verdade, eu estava tentando montar o quebra-cabeça. Perguntei ao segurança se ele havia dito algo ao entrar. Nada. Só gritou de dor e disse que precisava de ajuda, mas que ninguém tocasse no bolso. Foi só isso. Voltei à sala de medicação. Peguei o uniforme que ele vestia. Dentro de um dos bolsos da calça, encontrei algo mais. Uma correntinha com pingente de menina, toda riscada e gasta. E atrás, havia um nome gravado à mão com estilete, Isabela. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não sei explicar. Não era uma joia, era um símbolo, um escudo. Algo que ele não largava por nada. Liguei o sistema interno e tentei buscar por algum prontuário com o nome de Carlos M. e associação a alguma Isabela. Nada. Nenhuma ficha recente, nenhum histórico. Era como se ele tivesse surgido do nada. Mas o nome da criança me fez lembrar um caso de meses atrás. Uma menina de 7 anos, acidentada, que ficou internada na pediatria por semanas. Ela tinha o mesmo nome, Isabela. A mãe nunca apareceu. Quem a acompanhava era uma avó idosa, com poucas palavras. A menina foi acolhida por um abrigo depois da alta. O pai, ninguém sabia. Ninguém apareceu. Fui até o sistema, pedi acesso ao histórico antigo da criança. As mãos tremiam. E então apareceu, nome da mãe desconhecido. Nome do pai, Carlos Mendes. Meus olhos se encheram de água. O homem que havia entrado gritando na emergência era o pai da menina que nunca teve um. A frase do bilhete começou a pulsar ainda mais alto dentro da minha cabeça. Se eu não conseguir voltar, diga a ela que eu tentei, que fui até o fim por amor. Carlos não estava fugindo. Ele estava voltando. Mas algo deu errado. Corri de volta até o centro cirúrgico. Ele estava sedado, respirando com dificuldade. Os ferimentos eram graves, mas o maior deles parecia invisível, o tempo perdido. Ele estava tentando consertar-o, que não teve chance de começar. Falei com a equipe sobre a possibilidade de termos o nome completo dele. Informei ao assistente social o vínculo possível com a criança. O protocolo exigia cautela, mas eu sabia que aquilo era maior que qualquer burocracia. Horas depois, a cirurgia foi concluída. Ele sobreviveu, mas ficaria dias em recuperação. Até lá, a única forma de comunicação dele seria aquele bilhete. Passei os 2 dias seguintes tentando encontrar algum contato com a avó da menina. Finalmente, com a ajuda do abrigo, conseguimos localizá-la. Era uma senhora de 76 anos, que mal conseguia se locomover, mas que tremia só de ouvir o nome Carlos. Ela veio, sentou comigo, disse que Carlos era filho dela, mas que, anos antes, havia se envolvido com pessoas erradas, sumido. Voltado, sumido de novo. Quando Isabela nasceu, ele apareceu por uma noite, viu a filha dormir, beijou a testa dela e desapareceu. Ela achava que ele tinha morrido, mas agora, estava ali, tentando voltar, mesmo ferido, mesmo no fim da linha. Foi então que ela contou. No dia anterior,
Carlos apareceu na casa dela. Disse que queria ver a filha, que havia largado tudo, que precisava se redimir. Mas antes que pudesse terminar a conversa, ouviu-se um barulho na rua. Carlos saiu para atender e não voltou mais. Um assalto, um golpe de faca. E então, o hospital. Carlos não veio pedir desculpas. Ele não veio justificar. Ele veio tentar. E às vezes, isso já é tudo. Na correria da emergência, é fácil esquecer que cada paciente é um universo de histórias interrompidas, de tentativas falhas, de amores esquecidos ou silenciados pelo tempo. Mas quando você lê um bilhete manchado de sangue, dizendo fui até o fim por amor, é impossível não sentir que existe algo mais forte ali, algo que não cabe em prontuários, nem em estatísticas, algo que só o coração entende. E Carlos, ele não precisava que a filha perdoasse, só queria que ela soubesse. Ele tentou. A recuperação de Carlos foi lenta. A equipe médica fazia o possível, mas seu estado ainda era delicado. Ele acordava e dormia em ciclos curtos, com dificuldade de se manter lúcido. Mas sempre que abria os olhos, parecia procurar algo. Ou alguém. Eu permanecia próxima sempre que podia. Durante a troca de plantão, passava no quarto dele, observava a evolução clínica, mas principalmente, ficava de olho naquela corrente com o nome da filha. Estava no criado mudo, ao lado do bilhete, dentro do envelope, bem dobrado. Aquelas duas coisas pareciam ser seu último elo com o mundo. Naquela noite, a avó da menina ligou. Ela me disse que Isabela estava perguntando pelo pai. Ela escutou a conversa. Disse que sonhou com ele e que ele estava chorando. Posso levá-la até aí? Houve um silêncio entre nós. Era contra os protocolos da ala de isolamento. O ambiente ainda não era ideal para uma criança. Mas a voz daquela mulher, com os olhos do coração implorando por compreensão, me fez dizer sim. Comuniquei a supervisão, expliquei que ela viria apenas para um encontro curto, controlado. A médica, após hesitar, concordou. Talvez porque ela também tenha lido o bilhete. No dia seguinte, às 17h32, Isabela entrou no hospital pela porta lateral, de mãos dadas com a avó. Estava usando um vestidinho florido, com o cabelo preso por um laço azul. Os olhos atentos, grandes demais para alguém tão pequena. Quando ela me viu, abriu um sorriso tímido. Você é a moça da história. Sou sim, Isa. Quer ver seu pai? Ela assentiu com a cabeça. Andamos juntas até a unidade de terapia intensiva. Eu segurei sua mão o tempo inteiro. Carlos estava deitado, olhos semicerrados. A máquina marcava os batimentos cardíacos. Ainda era cedo para falar. Ele estava sob sedação leve, mas podia ouvir, sentir. Isabela parou na porta. Ficou ali, observando em silêncio. Eu me abaixei ao lado dela. Quer dizer alguma coisa para ele? Ela demorou alguns segundos e disse, bem baixinho, ele sabe que eu guardei o desenho. Meu coração parou por um instante. Que desenho, Isa? Ela tirou da bolsa um papel amassado. Era um rabisco infantil. Um homem segurando a mão de uma menina em frente a uma casa azul. No canto superior, escrito com canetinha, papai, volta para casa. Ela completou, eu fiz quando era menor. Ele viu uma vez. Disse que ia voltar quando merecesse. A vovó não acreditou, mas eu acreditei. Foi nesse momento que Carlos, mesmo de olhos fechados, começou a chorar. Uma lágrima escorreu pela lateral do rosto. Ele ouviu. Ele entendeu? Eu levei Isabela até a cabeceira e, com cuidado, aproximei sua mão da dele. Ela tocou com os dedinhos o dorso da mão dele e disse, você tentou. Eu sei que tentou. A sala ficou completamente em silêncio. Os monitores continuavam apitando, os respiradores zumbindo, mas nada superava o som da emoção que preenchia aquele espaço. Naquela noite, algo dentro de mim se transformou. Durante anos, atendi casos de reconciliação, de perdas, de reencontros. Mas nunca presenciei um que envolvesse tanto silêncio e, ao mesmo tempo, tanta força. Carlos não tinha saúde para falar. Mas Isabela falava por ele. Na verdade, falava com o coração. E o corpo dele respondia, mesmo debilitado. A respiração
dele se acalmou. Os batimentos se estabilizaram. Foi como se algo invisível estivesse se curando ali, algo que a medicina não detecta, mas que muda tudo. Na madrugada, fui até a sala de apoio. Peguei o envelope e li o bilhete mais uma vez. Era impossível não se emocionar. Pensei em todos os pacientes que já passaram por mim. Quantos carregavam arrependimentos? Quantos não conseguiram dizer o que sentiam? Quantos jamais tentaram? Carlos era um dos que tentou, e mesmo sem garantias, mesmo com tudo contra, chegou até aqui. Sobreviveu ao abandono, ao crime, à violência, ao arrependimento. E sua recompensa não foi uma cura física. Foi um momento, um instante com a filha. E esse instante valia mais do que qualquer tempo perdido. Na enfermagem, aprendemos a medir o que é visível: pressão, glicemia, batimentos. Mas há sinais que não aparecem nos exames. Há curas que só o amor pode proporcionar. Isabela ensinou isso para todos nós naquele dia. Uma criança que, em vez de condenar, acolheu. Que, em vez de perguntar por quê, disse tudo bem. E Carlos, ele não precisava de perdão. Só precisava saber que alguém ainda acreditava nele. Naquele dia, entre agulhas, monitores e máscaras, presenciei o maior tipo de milagre que um hospital pode abrigar: a redenção silenciosa de um pai e o abraço invisível de uma filha que jamais deixou de esperar. Eu me lembro exatamente do som da porta da unidade de terapia intensiva se fechando atrás da pequena Isabela e sua avó naquela tarde. O corredor parecia respirar aliviado, como se aquele breve encontro tivesse dissipado uma nuvem invisível de tensão que pairava ali. Desde a entrada de Carlos, pela primeira vez, senti que a esperança tinha voltado a ocupar aquele leito, mesmo que em silêncio. Durante a visita, a equipe médica inteira parou. Alguns olharam discretamente da porta, outros foram até a enfermaria. Para conter a emoção, era impossível não ser tocado por aquilo. Enfermeiros endurecidos por anos de plantão choravam de olhos baixos. Médicos que sempre se escondem atrás da frieza profissional trocavam olhares emocionados. Todos sabiam o histórico de Carlos, todos viram a ficha, mas ninguém ali teve coragem de julgá-lo depois daquele momento. Foi a menina quem mudou tudo. Nos dias seguintes, ele melhorou aos poucos. A febre cedeu, o quadro infeccioso começou a regredir. Eu acreditava, com todo o meu ser, que aquele contato com a filha foi mais poderoso que qualquer antibiótico. Ele segurava a corrente com o nome dela como quem segura a vida. Uma noite, durante o plantão, fui chamada porque Carlos estava agitado. Entrei no quarto às pressas e encontrei-o com os olhos arregalados, tentando falar. Era a primeira vez em dias que ele mostrava tanta lucidez. Aproximei-me, segurei sua mão e pedi que respirasse devagar. Ele apontou para o criado mudo. Havia um bloquinho de notas ali, daqueles de anotações rápidas. Quer escrever? Perguntei. Ele assentiu levemente. Peguei o bloco e uma caneta. Apoiei no suporte da bandeja e entreguei em suas mãos. Com os dedos ainda frágeis, ele escreveu lentamente. As letras saíam tortas, a tinta falhava. Mas a frase apareceu, palavra por palavra, como se cada uma fosse uma confissão engasgada por anos. Diga a ela que meu amor venceu meu erro. Fiquei paralisada. Meus olhos se encheram de lágrimas. A voz embargou, o peito apertou. Carlos me olhou com um olhar tão verdadeiro, tão humano, que foi como se naquele instante ele deixasse de ser o homem ferido e passasse a ser apenas pai. Eu direi, Carlos. Eu direi. Pode confiar. Dobrei aquele bilhete com cuidado. Guardei como se fosse uma promessa. A partir daquela noite, Carlos passou a se referir a mim com outro nome. Não me chamava mais de moça ou enfermeira. Passou a me chamar de ponte. Você é minha ponte. Nunca entendi exatamente o que ele quis dizer com isso. Talvez fosse a ponte entre ele e a filha. Talvez a ponte entre o erro e o perdão. Talvez entre a vida e a morte. Mas aceitei, em silêncio. Eu era, de certa forma, o caminho por onde aquela redenção caminhava. Num plantão seguinte, Carlos pediu que eu chamasse a avó de Isabela. Queria entregar a ela um envelope. Dentro, colocou o bilhete original, a corrente com o nome da filha.
e outra folha que ele escreveu com dificuldade. Era um pedido de desculpas. Simples, direto, com palavras pequenas, mas enormes em sentimento. Disse que não esperava compreensão, muito menos absolvição. Só queria que a menina soubesse que, mesmo nos piores momentos, ele nunca deixou de amá-la, e que o maior erro dele foi ter se afastado por achar que não merecia amor de volta. Na última frase, ele escreveu: se ela crescer sabendo que fui um erro, que cresça sabendo também que tentei ser melhor antes do fim. Entreguei o envelope à avó com mãos trêmulas. Ela o segurou junto ao peito e chorou como uma mãe que vê o filho, enfim, reconhecendo suas falhas. Ele vai embora? Perguntou. Não sei, respondi. Mas sei que, se for, não irá como um monstro. Vai como alguém que tentou. Ela concordou. Disse que Isabela entenderia, que era uma menina forte. E que, um dia, ela leria aquelas palavras. Naquela mesma noite, sentei no fundo do refeitório, sozinha, e fiquei olhando para o bilhete que Carlos escreveu para mim dias antes. O que dizia: diga a ela que meu amor venceu meu erro? É tão fácil julgar. A ficha de Carlos era de um criminoso, um homem com passado violento, envolvido com tráfico, abandono familiar. Mas ninguém vê a ficha inteira. Ninguém vê os olhos marejados de um pai doente segurando o nome da filha contra o peito. A medicina cuida da carne, mas a enfermagem, ela toca a alma. Às vezes, tudo que alguém precisa é de uma última chance para mostrar que ainda há algo de bom ali dentro. Carlos não foi um herói. Ele foi humano, e, talvez, mais humano que muitos que andam por aí sem nenhuma cicatriz visível. Naquele hospital, no meio de tanto sofrimento, dor e urgência, nasceu algo que só pode ser descrito como milagre, uma reconexão improvável. Um olhar, um toque, um perdão silencioso. A pequena Isabela entrou ali como filha de um erro, mas saiu como filha de um amor que, mesmo tardio, teve coragem de se revelar. E eu fui só a ponte, mas às vezes, ser a ponte entre dois corações é tudo o que o mundo precisa para mudar. Era início da madrugada quando o monitor cardíaco começou a apitar. Eu estava no posto de enfermagem, organizando os relatórios do turno, quando vi o sinal vermelho piscando com insistência no número do leito. O leito de Carlos. Corri. Mas no fundo, algo em mim já sabia. Havia um silêncio na ala, daqueles que precedem o fim. Ao entrar no quarto, encontrei o médico de plantão fazendo as últimas tentativas de reanimação. A enfermeira auxiliar estava ao lado, olhando para mim com os olhos marejados. O peito de Carlos subia e descia com esforço, como se cada fôlego fosse emprestado. Na cabeceira, a corrente com o nome de Isabela pendia, balançando lentamente, como se sentisse a gravidade do momento. Eu segurei sua mão. Ele me olhou uma última vez. Você vai cuidar dela agora, ele sussurrou. Não havia força na voz. Não havia medo. Havia uma entrega serena, como quem entende que o ciclo estava se fechando. Apertei a mão dele com firmeza e respondi: pode deixar, Carlos. Ela vai saber quem você foi, de verdade. E então ele partiu, silencioso, sem alarde, mas deixando um rastro que ainda ecoa em mim até hoje. O dia seguinte Isabela voltou com a avó. A ala já não parecia a mesma. O leito onde Carlos esteve por tanto tempo estava vazio. O lençol esticado, a luz apagada. Havia ali a ausência que pesa, que dói, que nos lembra de que somos passageiros. A avó se aproximou de mim com os olhos baixos. Estendeu a mão. Dentro, a corrente que Carlos tanto amava. Ela quer que fique com você. Fiquei paralisada. Era como se aquele objeto carregasse o coração de um pai, e agora estivesse sendo confiado a mim. Me abaixei para falar com Isabela. Ela me olhou nos olhos, séria, madura demais para a idade. Com aquela voz baixinha, ela me disse: você cuidou do meu papai quando ninguém mais quis. Obrigada. E sorriu. Aquele sorriso, foi como um remédio para tudo que eu carregava desde que Carlos chegou. Um tipo de cura que não se aprende na faculdade, que não se compra na farmácia. Dei a ela o bilhete que o pai havia escrito.
dobrado com cuidado, como se fosse um tesouro antigo. Disse que, quando ela crescesse, talvez entendesse melhor, mas que, por enquanto, bastava saber que ele tentou. Ela pegou o papel com as duas mãos. Olhou por alguns segundos. Depois encostou no peito e fechou os olhos. E naquele instante, eu soube que algo tinha se completado. O bilhete que ficou comigo dias depois, revendo meus materiais do plantão, encontrei no bolso do jaleco um papel dobrado. Era a letra dele. Mais uma mensagem que eu não tinha visto antes. Você foi mais do que enfermeira. Foi perdão com jaleco. Foi paz em meio à dor. Obrigado por me permitir sentir amor no fim. Chorei como criança, sozinha, sentada no canto da sala de descanso. Porque às vezes, a gente passa uma vida tentando ser boa profissional. Aprende técnicas, estuda condutas, cumpre horários. Mas é nesses momentos que percebemos que ser enfermeira vai além disso tudo. É sobre deixar um pedaço seu em cada paciente. É sobre ser lembrada não pelo que curou, mas por ter sido presença, quando ninguém mais foi. Carlos me ensinou que o amor é possível mesmo quando tudo parece perdido. Que os erros podem ser sombras, mas nunca serão maiores que o desejo sincero de fazer diferente. E que, até o último suspiro, há espaço para redenção. Ele entrou gritando de dor, e saiu em silêncio, deixando atrás de si um legado, não de sangue, mas de humanidade. Isabela hoje é uma adolescente. Escreve cartas para o pai de vez em quando, e sempre que passa pelo hospital, me procura. Diz que quer ser enfermeira, diz que quer fazer o bem igual você faz, tia. E eu guardo a corrente até hoje. Ela fica comigo, num envelope escrito: à mão, diga a ela que meu amor venceu meu erro, porque venceu. E isso, ninguém jamais vai poder apagar.